Boa noite, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, Gláucia. Paz do Senhor, Kailane. Irmã Isabel, tudo bem? Tatá. Vão compartilhando aí. Chama o pessoal do Capec para assistir também. Compartilha aí com seus amigos. Tudo bem, Gláucia, meu amor? Tô com saudade de você. Aliás, tô com saudade de todos vocês. Muita, 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 muita mesmo. Bem-vindos a mais estudo do Capec. Paz Senhor, irmã Margarete, tudo bem? Oi, Lelê! Tudo bem com você, minha linda? Hoje um domingo especial, um domingo de Dia das Mães, né? Feliz Dia das Mães para as mamães que estão assistindo aí. Manda Feliz Dia das Mães também para as mamães, para as mamães das meninas que estão assistindo aí também, do Capec. Oi, Júlia, meu amor, tudo bem com você? Gente, eu tô com muita saudade, muita, muita, muita mesmo. Que bom, compartilha aí, assistam, gente, assistam até o final. Eu creio que é uma palavra que vai edificar muito a vida de vocês, de cada um de vocês. A gente tem visto, a gente tem conversado bastante sobre os dons espirituais, né? Os dons que cada um de vocês tem. Alguns vocês já possuem e outros ainda eu creio que Deus vai vir acrescentar cada dia mais. E eu queria contar um pouquinho mais para vocês o que são os dons, né? E como que ele é distribuído através da palavra de Deus. A Bíblia do Capec, eu vou ler na Bíblia do Capec, que é a linguagem de hoje, para ficar mais fácil para vocês entenderem. A gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Pai Senhor, Lolo, tudo bem com você, minha linda? Abram suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 12. É bom que vocês aprendem a manusear a Bíblia, né? A gente vai fazer gincana, ó, gente, tô prometendo, mas é verdade. Logo mais a gente vai fazer gincana por aí. Vocês têm que aprender a manusear a Bíblia, encontrar os livros, saber todos os livros. Amém? E agora, irmãos, quero escrever sobre os dons espirituais. Aqui é Paulo falando, tá? É a carta de Paulo aos Coríntios. Pois não desejo que vocês sejam ignorantes a esse respeito. Ignorante, gente, muita calma. Não quer dizer que vocês vão ser grossos com ninguém. Ninguém vai ficar bravo com ninguém. É ignorante aqui, a palavra que ele usa é que vocês sejam pessoas que não entendem, não conseguem compreender, não tenham discernimento do que é um dom, na verdade, espiritual, e o que não é. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de dons espirituais, porque tem muita gente, infelizmente, que usa, né, de um espírito de adivinhação para falar que é algo da palavra da boca do Senhor, e muitas vezes não é, né? Existem muitos falsos profetas, a palavra de Deus ela fala isso, que vão existir, principalmente nos últimos tempos, muitos falsos profetas. Então, para que vocês não sejam ignorantes, quer dizer o quê? Que vocês não fiquem sem entender, sem saber qual que é a vontade de Deus, sem saber discernir, né, o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. É isso que Paulo está alertando aqui, para que vocês não sejam ignorantes a esse respeito. Vocês estão lembrados de que antes de se tornarem servos de Cristo, andavam para lá e para cá, de um ídolo a outro, nenhum dos quais podiam falar uma única palavra. Aqui ele está dizendo que o quê? Antes de vocês conhecerem a Cristo, antes de vocês entregarem a sua vida para Jesus, a gente andava de um lado para o outro sem saber para onde ir, que religião é correta, que religião seguir, qual Deus que eu sigo, e às vezes Deus mudos, né? Que ele fala de Deus que não pode falar, né? Aqueles com os quais, nenhum dos quais podia falar uma única palavra.
Agora, porém, vocês estão encontrando pessoas que alegam que transmitem a mensagem da parte do Espírito de Deus. Como é que vocês podem saber se elas são realmente inspiradas por Deus ou não? É por isso que a gente está tendo esse estudo. Como que você vai saber se é de Deus ou não? Como você vai saber se aquela mensagem que você está escutando? Infelizmente hoje nós temos muitos pastores em cima de púlpitos dizendo coisas completamente invertidas, os valores completamente trocados, né? De uma interpretação completamente errada sobre o que é a Bíblia. Nós vemos isso hoje. Então, como que você vai ver uma mensagem? Como que você vai ouvir uma música? Isso é muito importante, gente. Existem pessoas dentro do meio gospel que cantam músicas para o Senhor, mas também cantam músicas pro mundo. Cantam músicas seculares, né? Então, a palavra de Deus é muito clara. Não pode sair, né, de uma mesma fonte águas puras, né, e águas amargas. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então, como que a gente vai escutar uma música, mesmo aquelas pessoas que se dizem cantar aquela música para o Senhor, né? Como que você vai escutar aquela música e saber, essa música é de Deus? Essa música aí tá estranha. Não tá engrandecendo o nome do Senhor, né? É isso que a gente vê. Quando uma música ela engrandece o nome do Senhor, ela adora o Senhor teu Deus, né? Ela fala de Jesus como o nosso Salvador, como o nosso Redentor. Aí sim essa música vem do trono de Deus. Agora, músicas que falam só sobre si mesmo, que tentam, ou palavras, né? Que tentam colocar Jesus, né, de uma forma pejorativa, colocar Jesus, querer rebaixar Jesus, né, isso não vem de Deus. Então aqui Paulo é muito claro com relação a isso. Como é que a gente vai saber ou não? Eis o critério. Olha como ele ensina bem a gente. Eis o critério. Critério o quê? A forma como vocês vão identificar o que é de Deus e o que não é. Ninguém, falando pelo poder do Espírito de Deus, pode amaldiçoar Jesus. Então, se essa pessoa estiver cantando, se essa pessoa estiver profetizando, ou se essa pessoa estiver pregando e falando ou amaldiçoando Jesus, ou querendo, que nem eu falei, rebaixar Jesus, como Jesus não sendo nosso Salvador, como Jesus não sendo nosso Redentor, né, querendo colocá-lo somente talvez como um profeta que veio até, que já foi, ou como alguém que não veio de fato para nos salvar. Então aqui você já consegue entender, você tem um critério. Que ninguém falando pelo poder do Espírito pode amaldiçoar Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Então, quando você escutar mensagens, né, e músicas que falem assim, olha, Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Jesus ele morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Ele não está pendurado lá ainda, ele não está mais naquela cruz, ele saiu. Ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive está ao lado do Pai. Então é isso que a gente deve saber para diferenciar. Ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviços a Deus. Não existe uma só forma de você agradar a Deus na obra do Senhor, ou seja, dentro da igreja. Não existe só uma forma de você agradar a Deus, não existe só uma forma de você, somente um dom, são vários dons, são vários serviços, né? Aquele dom, o que o dom vai nos trazer? Uma forma de nós trabalharmos para Deus. E é isso que o dom faz. Ele nos ajuda a trabalharmos para Deus, não para o nosso benefício próprio.
porque nada nós somos. Então não é para nosso benefício, para me ajudar, é para ajudar aos outros, é uma união, né, para ajudar toda a igreja, entendeu? Para mostrar o amor de Deus àqueles que estão dentro da igreja e àqueles que estão fora também. É para isso que os dons servem. Amém? Porém, é ao mesmo Senhor que estamos servindo, a um só Senhor. Amém? Há muitos pelos quais Deus operará em nossas vidas, porém é o mesmo Deus quem faz a obra, e nós, através de todos nós, os que lhe pertencemos, e nós, através de todos nós, toda uma igreja, né? É a isso que nós pertencemos, né? A uma igreja, a um corpo unido, né? Trabalhando para o Senhor. E o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando um bem comum de toda a igreja, para um bem comum, para um só propósito, estarmos juntos em um só propósito para a igreja, para que a igreja venha crescer, para que a igreja venha dar seus frutos, né? Para aqueles que estão dentro da igreja, saibam verdadeiramente que Jesus, né, é o centro, Jesus é a cabeça, ou seja, ele tem que ser colocado em tudo que nós fazemos. É tudo para ele, para a honra dele, para a glória dele. É isso que nós temos que ter em mente. O Espírito Santo manifesta de Deus através de cada um de nós, para um bem comum a toda a igreja. Há um Espírito que concede a palavra de sabedoria, o outro a palavra do conhecimento. E este dom vem do mesmo Espírito, ou seja, aquele que tem a palavra da sabedoria, aquele que tem a palavra do conhecimento, ele vem de um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. E aqui eu queria lembrar algo que, às vezes, muitas vezes, alguns de vocês não sabem. Existe uma trindade. O que é trindade? É isso. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pontas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que isso quer dizer, Débora? Que existe um Deus Pai que está no céu, existe um Deus Filho que ele veio à terra, morreu, ressuscitou e hoje está no céu, ao lado do Pai, e existe o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que foi enviado a nós, né, para nos consolar. Então, ele foi enviado a nós para que nós possamos, né, nos comunicar, vamos dizer assim, com Deus. É através do Espírito que nós nos comunicamos com Deus. É o Espírito, né, que leva as nossas petições até o Senhor, né, a palavra de Deus, com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes a gente não consegue nem balbuciar, nem falar, assim como Ana, lá, a mãe de Samuel, que entrou no templo desesperada porque não podia ter filhos, e ela mal conseguia falar, tanto que o sacerdote achou que ela estava embriagada, né? Mas não, ela não conseguia falar porque a dor que ela sentia era tão forte, mas o Espírito do Senhor, ele consegue, né, passar para o Senhor aquilo que é verdadeiro, aquilo que está no seu coração. Ele nos conhece. Então, a Trindade, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um só, há um só Deus. Os 3, a Trindade, ela forma um só Deus, a quem nós servimos. Amém? Queria deixar isso muito bem claro para vocês. Ele dá uma fé toda especial a um e a outros o dom de curar. Pelo mesmo Espírito, ele dá o poder de fazer milagres, a outro o poder de profetizar, a outro ainda o poder de discernir, né? Aquele poder de identificar aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que se deve fazer, aquilo que não se deve fazer. Espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar as mensagens de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu. Quantas pessoas já viram alguém falando em línguas?
daí olha e fala, nossa, que estranho, eu não tô entendendo o que ele tá falando, o que será que aquela menina ali tá falando, eu não tô entendendo. Então, são línguas que jamais a gente aprendeu, são línguas que ela vem do sobrenatural de Deus. Então, às vezes a gente não consegue, né, entender essas línguas, a não ser que, aqui, a outro também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretá-las. Isso quer dizer o quê? Mesmo você não conhecendo aquela língua, mesmo você nunca ter escutado aquela língua, você escuta e você consegue entender, você consegue interpretar, você consegue passar aquilo. Então, muitas pessoas têm o dom, às vezes não têm o dom das línguas, mas têm o dom de interpretá-las. Então, é algo muito lindo e surreal. A nossa parte humana não consegue entender isso, porque a nossa parte humana, ela é limitada. A gente tem aquela coisa meio que de Tomé, sabe? Eu só acredito vendo. Se eu ver, aí sim. Ou seja, se eu passar por isso, se eu conseguir interpretar, aí sim eu vou acreditar que é verdade, que existe esse dom. Senão eu não acredito. Não é assim que acontece nas coisas de Deus, né? Espiritualmente dizendo, não é assim que acontece. A gente tem que crer, mesmo sem ver. A gente tem que crer, né? Pela fé que a gente consegue entender e discernir que isso é verdadeiro. Isso de fato acontece. É a fé em Deus. É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons a cada um como ele mesmo quer. Então, aqui é uma coisa linda. Mas por que, Débora? Às vezes eu quero ter um dom de línguas e eu não tenho. Mas eu tenho o dom de curar. Toda vez que alguém tá ruim, toda vez que alguém tá passando mal, toda vez que alguém da minha família não tá muito bem, eu oro, imponho minhas mãos e aquela pessoa começa a se sentir melhor. Eu oro, imponho minhas mãos e aquela pessoa fica bem. E que é isso? É a fé que está em você e o dom que Deus colocou na sua vida para curar. Então, existem várias formas, né? Você tem a profecia, você tem a variedade das línguas e a interpretação das línguas. Você tem a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, né? Aquilo que se explica facilmente, aquilo que se explica através do Espírito Santo, né? O discernimento do Espírito para você saber o que é certo e o que é errado, né? A fé também é um dom, gente. A fé é algo muito, muito difícil de se conseguir, né? Porque a fé é acreditar em algo que você não pode ver, você não pode tocar. E para muitas pessoas isso é tão difícil de acontecer. Curas e milagres. Mas, Débora, cura e milagre não tinha que estar dentro de um mesmo patamar? O mesmo, vamos dizer assim, uma mesma coisa? Não é a mesma coisa? Se você tem uma cura, você também não tem um milagre? Não necessariamente. A gente vê muito facilmente nas histórias de Jesus, né, naquilo que os evangelhos contam, Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, eles contam toda a trajetória de Jesus. E nesses evangelhos você pode identificar que Jesus, sim, ele curou muita, mas muita gente. Nem todas as pessoas elas são relatadas que Jesus curou, mas a Bíblia fala que é uma multidão que seguia ele. Ou seja, todo aquele povo que seguia, eles estavam atrás de alguma coisa. E a maioria deles, eles queriam que a cura. Os cegos que voltassem a enxergar, os paralíticos que voltassem a andar. Tão enlouquecidos eles ficavam que um dos paralíticos, né, os amigos dele
desceram ele pelo telhado, pelo teto, né? A maca dele pelo teto, porque ele era paralítico, não conseguia chegar até Jesus, e tiveram a ideia de subir em cima da casa e descer ele pelo teto. Então, ou seja, as pessoas eram desesperadas porque elas queriam só a cura, a cura. Mas o que Jesus fala o tempo todo? Vocês querem a cura, mas vocês querem a libertação, mas vocês não querem o Salvador, o libertador, né? Aquele que cura, o Deus. Muitas vezes eles não estavam ali atrás de Jesus, né? Daquilo que Jesus tinha para eles, do que Jesus queria passar para eles. Eles estavam ali porque eles queriam a cura. Mas além dessas curas que Jesus fez quando ele veio até a terra, né? Ele também fez milagres. Como assim, Débora? Milagre. O que aconteceu na vida de Zaqueu, lembra de Zaqueu? Ele republicano, cobrador de impostos, que subiu em cima de uma árvore para poder ver Jesus. Jesus foi e foi até a casa dele, e ali houve uma libertação. Libertação também é um milagre. Deus libertou aquela vida. Ele deixou de cobrar impostos, ele cobrava muito a mais, ele cobrava aquilo que era necessário e muito mais. Como se fosse hoje, vamos supor, um corrupto. Um político corrupto, ele cobra muito mais daquilo que ele tem que cobrar, entendeu? Então, as pessoas tinham raiva dele, porque ele fazia aquilo, porque ele cobrava muito mais, muitas vezes tirava tudo que aquela pessoa tinha, que aquela família tinha, o pouco alimento que eles tinham, né? Eles tinham que dar, né? Vender aquele alimento, ou fazer alguma moeda de troca ali, para poder pagar ele, entendeu? Então, assim, as pessoas tinham raiva dele, só que lá, naquela vida, houve um milagre, houve uma libertação. O endemoniado de Gadareno, né? Quantos endemoniados que Jesus, ele trouxe a libertação. O que é isso, Débora? É milagre. Milagre não quer dizer somente a cura de uma pessoa com câncer, a cura de uma pessoa em estado terminal, independente da doença, a cura de uma pessoa que tem problema nos rins, problema no coração. Não é somente a cura. Milagre, ele vai muito além da cura. E Jesus fez muitos milagres. Amém? Então, aqui, se a gente olhar o versículo 31, eu vou pegar na linguagem antiga, na Almeida Corrigida e Fiel, porque eu gosto mais dessa interpretação, né? Dessa Bíblia aqui com relação a esse versículo somente, tá, gente? Só para vocês conseguirem entender, porque aqui achei que foi mais claro. O versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Débora, como que eu vou saber o meu dom? O Senhor vai te mostrar. Débora, mas eu não sei, porque talvez o meu dom seja esse, mas eu não me vejo fazendo isso hoje. Então, como é que eu faço? Peça para o Senhor, para Ele te confirmar. Entendeu? Porque talvez hoje você não se veja naquela determinada ocupação dentro da igreja, prestando aquele determinado serviço na igreja, né? Hoje. Mas um dia você vai estar fazendo ele. Porque Deus tem um tempo determinado para tudo. Às vezes, hoje, você não é tão madura, tão maduro como o Senhor quer que você seja para executar essa determinada função. Então, algumas funções dentro da igreja, algumas funções, alguns dons, a gente só vai conseguir, né, executar a partir do momento que a gente tiver num patamar de aprendizado, né, que a gente tiver sido moldado por Deus, porque Deus nos molda com o passar da nossa vida, com o passar da nossa diversidade, os nossos problemas. Deus, ele vai nos moldando. Só um pouquinho, gente. Desculpa, minha garganta tá meio ruimzinha. Então, ele vai nos moldando, né? Então, muitas vezes hoje você não se vê fazendo algo determinado,
Só que lá na frente você vai se ver. E eu costumo dizer isso, eu sempre falo muito com vocês. E é algo que eu falo porque eu vivi isso, né? Porque um dia eu recebi do Senhor uma profecia que informava que eu trabalharia com adolescentes. E eu falava, imagina, nunca, jamais, eu não tenho paciência, como é que eu vou fazer? Eu era uma pessoa extremamente impaciente, imediatista, eu queria as coisas para ontem. E Deus foi me moldando de uma forma que eu consigo hoje trabalhar com os adolescentes de uma forma que é tão natural, é tão gostosa. Eu gosto de estar perto de vocês, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de ensaiar vocês, né? Eu sei que às vezes a gente dá bronca, puxa a orelha, mas é um amor, é como se cada um de vocês fossem também meus filhos. Então eu tenho um carinho enorme por vocês. Então isso é o que Deus faz. Deus coloca na gente um amor, um cuidado que muitas vezes a gente nunca imaginou. E eu creio, e eu tenho falado para cada um de vocês que vocês, os adolescentes, né, o Capec Júnior, nós somos o futuro da igreja. E olha que coisa linda que Deus preparou. Nós temos entre nós, cada um de vocês vai ter uma função determinada por Deus. Então, vamos ter entre nós pessoas que curam, vamos ter entre nós, né, pessoas que realizam milagres, pessoas que têm uma fé extraordinária, pessoas que têm a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a profecia, o dom de línguas, o dom de interpretar línguas. Deus tem coisas lindas, né, pra gente. E mais uma coisinha que eu queria compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente imagina, eu queria tanto fazer aquilo, eu queria tanto ter esse dom de fazer esse determinado coisa. A vida inteira eu falei, muito. Eu queria tanto tocar violão. Meu sonho é aprender a tocar violão. Gente, que coisa gostosa tocar violão. Eu amo barulho, sabe? O som do violão. Eu acho lindo. O Vitor, outro dia, ele veio em casa, ele trouxe o violão pra gente ensaiar pra um dos cultos do Religue. E aí ele me ensinou uma nota. Eu senti tanta dor, mas tanta dor nos meus dedinhos, que eu falei assim, meu Deus, não quero mais isso, chega, esse sonho, esse dom, ele não é meu, eu não possuo, eu desisti. Não sei se um dia eu vou tocar, gente, mas é sério. Muita dor. Thaís estava falando aqui pra falar que a gente ensaiou pro Religue antes da quarentena. Sim, um dos cultos que a gente fazia, quando a gente fazia os cultos antes da quarentena, aí na igreja, né? Então, a gente ensaiava antes, né? O Vitor vinha até aqui pra gente poder ensaiar. Porque a igreja, cada dia tinha uma coisa diferente, um ensaio diferente, culto e tudo mais, e às vezes ficava difícil da gente ensaiar. Durante a quarentena isso não ocorreu, só pra deixar claro. Então, cada um tem que ficar em casa, fiquem, gente, em casa. Isso, nada acontece sem a vontade de Deus, é ordem do Senhor também. Então, nós temos que obedecer, temos que ficar, eu sei que é difícil, mas temos que permanecer em obediência. Temos que obedecer. Amém? E eu queria deixar isso um pouquinho, né, do meu testemunho, do que Deus agiu através de mim, através dos dons que Ele me colocou. E às vezes a gente quer um dom que não é aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que ter esse discernimento, né? De entender aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer para nós. Como eu vou saber disso, Débora? Ao Senhor. Pergunte ao Senhor qual é o dom que Ele quer que você tenha, que você busque, que Ele quer que você busque, né? Porque nós devemos buscar os dons. Como, Débora? Através de oração constante. Orar ao Senhor, pedir ao Senhor em todo tempo. Senhor, eu quero dom. Senhor, me revela meus dons. Senhor, eu quero saber. Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. Porque não basta só ter o dom. Nós temos que ter a capacidade de executá-los, né? De executar aqueles dons, talentos que Deus nos dá. Então, que você possa receber isso nessa tarde e que você tenha isso no seu coração e que você peça para o Senhor para Ele te revelar aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos orar?
Feche seus olhos neste momento. Vamos falar com o Senhor. Amém. Senhor, Deus de amor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito, Pai. Oh, Pai, tu tens nos guardado, nos livrado, Senhor, de todo mal. Oh, Senhor, nós cremos que só em Ti há salvação e fora de Ti não há outro, Senhor. Oh, Pai, nós queremos, Senhor, nos achegar mais e mais a Ti. Revela-nos, Senhor, qual é a Tua vontade sobre as nossas vidas. Revela-nos, Senhor, qual que é a Tua vontade sobre cada um dos adolescentes, cada um que está assistindo hoje e aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos buscar, Senhor, os dons incessantemente, Pai. Que nós possamos ficar cada vez mais próximos de Ti, Senhor, a cada dia mais, para sabermos qual que é a Tua vontade sobre as nossas vidas, porque nós sabemos, Senhor, que a Sua vontade é boa, agradável, ela é perfeita, Senhor. Então realiza, Senhor, sobre nós aquilo que Tu queres, da maneira como Tu queres. Capacita-nos, Senhor, para fazermos aquilo que é da Tua vontade, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, dai os dons, Senhor, a cada um de nós, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o que Tu sabes que cada um de nós temos, Senhor. Aquilo que nós somos e aquilo que ainda seremos, só o Senhor sabe. Muitas vezes hoje a gente não enxerga, Pai, aquilo que nós seremos, mas Tu sabes. Nada é escondido aos seus olhos, nada é encoberto aos seus olhos, Senhor. Então nos guarda, nos livra, nos protege, nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer tê-los aqui comigo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se quiser fazer e eu puder ajudar, estou aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Se tiver com vergonha de perguntar aqui na live, pergunta pelo WhatsApp depois, não tem problema. Eu tô aqui para ajudar vocês. Todos nós estamos, toda a sua liderança, né? Estamos aqui para ajudar. Amém? Saudade de vocês, gente. Se cuidem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, Lu. Tô com muita saudade. Espero que eu tenha falado um pouquinho mais dos dons para vocês, que tenham sanado as dúvidas, que às vezes vocês têm, muitas vezes vocês têm. Mas se tiver alguma dúvida a mais, pode me ligar, pode mandar mensagem. Não tem problema, tá bom? Um beijo. Amo vocês.